Feliz sábado a todos. Obrigado pela mensagem musical. Eu ficaria ali sentado ouvindo vocês cantarem até... Deus seja louvado. Queridos, eu tenho uma introdução para fazer para você, ou com você, com base em Apocalipse 3. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos analisar um pouco hoje o contexto da mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos analisar um pouco aí a mensagem à igreja de Laodiceia. Eu sei que tem muita gente nos acompanhando aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe você. Que você abra sua Bíblia para acompanhar conosco a leitura de Apocalipse capítulo 3. Também estou postando esse vídeo no meu canal, aqueles que me acompanham aí pelo meu canal do YouTube, A Busca com o pastor Sandro Oliveira. Sejam bem-vindos. Vou voltar a postar os meus vídeos aqui no canal também. Muito bem, Apocalipse capítulo 3, a mensagem à igreja de Laodiceia. Vou ler aqui alguns versos. Na verdade, dá para a gente ler tudo aqui, são poucos versos, né? Verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua fé. É isso que diz aí? Não, versinho 15. Versinho 15. É Jesus falando, você viu aí no verso 14, né? Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é esse aqui? Jesus. E ele diz para a igreja de Laodiceia: conheço o que ele conhece. Por quê? Se a gente é salvo pela graça, justificado pela fé, por que ele diz conheço as tuas obras? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. Pois dizes, o que a igreja de Laodiceia diz? Estou rico e abastado. Em algumas traduções sou rico. O estou e sou aqui cabem nesse verso. É como o verbo to be aí no inglês, né? Sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma e nem sabes, nem sabe. Ele diz, eu sou, mas Deus está dizendo, nem sabe que tu és pobre, é isso? Olha aqui para mim um pouquinho. O versinho 17 está dizendo, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia assim, ó, você pensa que é, mas nem sabe que você não é o que você pensa que você é. E o que a igreja diz ser ou estar? Rica. E aí no diagnóstico de Jesus para a igreja, ele não diz assim, você diz que é rico, você pensa que é rico, mas nem sabe que és pobre. Ele não começa assim. Porque qual é o contrário de rico? Pobre. Então a igreja diz, eu sou rico, eu sou rica. E aí no diagnóstico de Jesus ele poderia dizer, mais logicamente ele diria, você pensa que acha que é rica, mas você é pobre. Não diz que é pobre. Primeira coisa que diz aí, você pensa que é rica, mas você nem sabe que é o quê? Infeliz. E aí vem a continuação. Sim, miserável. Aí vem pobre. E depois ainda cego e depois nu. Então, o primeiro diagnóstico de Jesus aqui para a igreja de Laodiceia é: você pensa que é rico, mas essa sua imaginação de quem você acha que você torna você primariamente não pobre, primariamente não cego, primariamente não nu, mas primariamente o quê? Infeliz. E aí o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Quantos conselhos Jesus tem para a igreja? Quantos conselhos? Pelo verso 18 aí que a gente leu, quantos conselhos? Apenas um. Eu te aconselho
que de mim compres. 3 coisas, não são 3 conselhos, é um conselho. Verso 19, estou na minha introdução. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então são várias informações que nós temos aqui nesses poucos versos, mas é óbvio, eu vou ser bastante preciso, porque senão a gente precisaria aqui de dias e dias para estudar isso. Mas eu vou dar ênfase aqui na minha mensagem em alguns aspectos dessa mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. Um primeiro aspecto a gente vai analisar aqui de maneira bem breve o que significa esse ouro refinado pelo fogo, essas vestiduras brancas e esse colírio. A gente vai analisar aqui de maneira bem breve. Vamos analisar também quando Jesus diz: você precisa comprar. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Sim ou não? O Todo-Poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Ele precisa de alguma coisa, sim ou não? Não, Ele não precisa de nada. E além dele não precisar de nada, Ele também Ele não precisaria do nosso dinheiro, Ele não precisaria vender nada. Mas Ele diz que essas coisas são compradas. Como assim? O que Ele quer dizer com comprar? E por último, a gente vai analisar essa questão de Jesus estar do lado de fora. Você viu aí, né? Eis que estou à porta e bato. Quem está batendo normalmente está de que lado? Do lado de fora. Então Jesus é apresentado na igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia representa o povo desses últimos dias, ou seja, eu e você. Jesus está se autorrepresentando aqui, estando do lado de fora da igreja, do lado de fora do nosso coração, batendo a porta do nosso coração, dizendo: ei, eu estou do lado de fora, me deixa entrar. E aí a gente pensa que isso daqui, e aí eu mesmo já fiz vários apelos, dizendo: olha, abre a porta do seu coração, Jesus está do lado de fora e quer entrar. E aí a gente pensa que isso é simples. A gente pensa que, não, isso aqui, quando eu quiser, eu abro a porta do meu coração e ele vai entrar. Não é bem simples, não é tão simples assim. Então, há alguns anos eu fiz uma pesquisa sobre a mensagem da igreja de Laodiceia, ou mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia no espírito de profecia, para fazer uma série. Eu fiz essa série, mas o meu material todo perdi, e recentemente eu fiz essa pesquisa novamente, e com base nessa pesquisa eu vou apresentar um pouquinho daquilo que eu descobri nessa minha pesquisa. Então, para aqueles que não são adventistas, a igreja adventista do sétimo dia tem como regra de fé a Bíblia, e a Bíblia somente, ponto. Mas acreditamos que nesses últimos dias Deus se utilizou do dom profético, que esse dom profético obviamente foi dado para João, foi dado para Paulo, foi dado para Pedro, também foi dado para uma mulher chamada Ellen White. Essa mulher já morreu em 1915, era norte-americana, inclusive dessa região aqui, e Deus deu a ela várias revelações importantíssimas para que a gente pudesse voltar à Bíblia, nada complementando a Bíblia, mas para que a gente pudesse voltar à Bíblia e compreender melhor a Bíblia. O foco da Igreja Adventista continua sendo a Bíblia. Então, nesta manhã, no pouco tempo que eu tenho, mais ou menos 3 horas, né, o Naldo deve ter avisado vocês, eu vou fazer uma abordagem com base no Espírito de Profecia. O que a revelação já nos mostrou a respeito dessa mensagem à igreja de Laodiceia. Tudo bem? Então, vou começar aqui. Eu acho que isso aqui está ligado. Eu aponto para lá e deve vir. Então, aí estão 2 textos bíblicos. Na verdade, o mesmo texto. Esse é o verso principal que eu vou abordar nessa manhã, especialmente nesse início. E eu coloquei o mesmo verso em 2 traduções. O mesmo verso em 2 traduções. Você percebe que em vermelho lá, na ARA é Almeida Revista e Atualizada, e NAA é Nova Almeida Atualizada. Você percebe que a Nova Almeida Atualizada, ou seja, a versão de cima atualizada, agora na versão de baixo, eles tiraram o estou e colocaram sou. Porque, segundo os estudiosos, essa é a melhor tradução do grego. Então, a mensagem à igreja de Laodiceia é
a avaliação que Deus faz da nossa igreja, a igreja de Laodiceia, quando eu digo nossa igreja, é a igreja que vive nesses últimos dias, é que você pensa que é rico. Você pensa ser rico, não estar. Você pensa ser rico. E a continuação do texto vai dizer que você é o infeliz, com base no grego. É o infeliz. Então Deus está dizendo assim, ó, pela maneira que você se enxerga, você nem percebe que você é infeliz. Então a gente vai analisar um pouquinho essa avaliação de Jesus da igreja de Laodiceia. E aí eu trago o verso 18, aconselho-te que de mim compres. Compres. Lembre-se, há só um conselho da testemunha verdadeira Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Há só um conselho. Eu te aconselho que você compre. Compre 3 coisas, mas é um conselho só, não são 3. Tudo bem? Então vamos começar analisando aí algumas coisas importantes. A mais importante, se você é adventista, deixa eu ver aqui as mãos de quem é adventista há mais de 10 anos. Deixa eu ver, quem é adventista há mais de 10 anos? Uau, uma maioria. Ok, você que é adventista há mais de 10 anos, se você não está enxergando que a sacudidura já começou na igreja, tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade. Eu estou dizendo que, queridos, a sacudidura já começou no movimento adventista mundial e essa sacudidura vai se intensificar. Se você tem alguma dúvida, você pode ir lá no meu canal e eu tenho uma série sobre escatologia. Quem está acompanhando esse meu sermão através do meu canal, procura aqui, clica aqui em cima em playlist e vai ter ali algumas séries. Uma das séries é escatologia. Eu tenho lá um sermão, ou vários sermões, um deles sobre a sacudidura na igreja e a sacudidura entre os líderes da igreja, tá bom? Agora, essa sacudidura, repito, já começou, mas ela vai se intensificar. E a pergunta é, o que causa a sacudidura na igreja? O que causa a sacudidura na igreja? Foi revelado isso aqui, ó. Perguntei a significação da sacudidura que eu vi. Ellen White, Deus mostrou para ela uma sacudidura que ia acontecer entre o povo de Deus. E ela perguntou, então, qual o significado da sacudidura que eu vi? Foi-me mostrado que era determinado. O que é que determina a sacudidura? O testemunho direto contido no que mesmo? No conselho. É a ênfase que eu dei aqui na minha introdução. Jesus só tem um conselho para a igreja de Laodiceia. Então, o que vai gerar a sacudidura, o que vai determinar a sacudidura é esse conselho de Jesus, a testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá um efeito. Quem vai produzir o efeito? Esse conselho. No coração daquele que o receber. E o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade de maneira como? Direta. Alguns da igreja não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra esse testemunho direto. E isso é o que determina a sacudidura entre o povo de Deus. Ou seja, queridos, foi revelado já que passaremos por uma sacudidura. E eu digo, já começou, já há algum tempo. E ela vai se intensificar. Mas o que é que determina a sacudidura ou a intensificação da sacudidura na igreja adventista do sétimo dia? A mensagem da igreja à igreja de Laodiceia. A mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia, de maneira específica, o conselho de Jesus. Então, queridos, é importantíssimo você saber qual é esse conselho, o que está envolvido nesse conselho de Jesus para a igreja de Laodiceia, porque isso vai determinar a sacudidura na igreja. Continuação do verso. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira, lembre-se, testemunho verdadeira é Jesus, lá em Apocalipse 3. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Qual é o resultado do testemunho de Jesus, ou de aceitar esse testemunho de Jesus? Profundo arrependimento. Todos os que o recebem obedecer-lhe-ão e serão purificados. Como é que Jesus começou a mensagem à igreja de Laodiceia? Conheço a tua fé, é isso? Conheço as tuas obras. Tarefa de casa, só para eu não me demorar aqui, mas a sua casa dá uma lidinha nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Quando termina
a descrição das 3 mensagens angélicas, o que diz lá logo depois? Diz lá, os mortos, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanharão. Interessante? A mensagem à igreja de Laodiceia tem a ver com obras. E a mensagem que a igreja de Laodiceia precisa dar ao mundo, ou seja, as 3 mensagens angélicas, também tem a ver com obras. Porque logo depois das 3 mensagens angélicas, o anjo diz para João, olha, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor desde agora, porque as suas obras os acompanharão. Não fala de fé. A sua fé vai acompanhar, não, as suas obras. Queridos, hoje em dia, hoje, nos dias que estamos vivendo, falar de obras em qualquer púlpito é quase um motivo de expulsão da igreja. Porque está tão na moda a graça, a fé. Você não precisa fazer nada, está tudo certo, Jesus já pagou e está tudo certo, Jesus já pagou mesmo, é graça, está tudo certo. Porém, queridos, o evangelho é meio que manco se você só dá ênfase em um aspecto dele. É óbvio que, ao falar das obras, nós precisamos ter muito cuidado para não pensar, não transmitir a ideia de que as obras exercem um papel na salvação. Não, as obras não exercem nenhum papel na salvação, mas uma vez a pessoa salva, uma vez que a pessoa aceitou a salvação gratuita, é preciso pensar nas obras. Jesus mencionou que ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? O que nós somos? E pensa numa árvore agora. O fruto dá onde? Numa árvore. O fruto dá onde? O fruto, qual é a fruta que o fruto dá no tronco? Jabuticaba. A jabuticaba é uma exceção ou é a regra? Exceção. Normalmente, onde é que o fruto dá? No galho, nos ramos. É nós. Somos nós que temos que dar fruto. Ligados a ele. Consequentemente, ligados a ele. Agora, queridos, não podemos esquecer que se a gente não está dando fruto, o Pai corta, diz lá São João capítulo 15, verso 2. Aquele que estiver ligado em mim e não produz fruto, o Pai corta. Então a gente precisa pensar em obras? Sim, a Bíblia sempre apresenta obras como fruto. Fruto. Ok? Então é nisso que a gente vai pensar um pouquinho aqui. Olha lá esse outro texto, agora eu entro realmente no tema com algumas perguntas. Eu faço, na verdade, a primeira pergunta aqui, depois eu discorro de forma um pouco mais prática. Para quem é destinada essa mensagem à igreja de Laodiceia? Para quem? Eu me lembro que na pandemia, quando eu fiz a série aqui no meu canal sobre a escatologia, uma pessoa toda semana me mandava mensagem falando sobre, tirando dúvidas sobre a mensagem que eu tinha apresentado, etc. E ela foi chamada para pregar numa determinada igreja americana. Pregar, assim, fazer um pequeno grupo lá. E ela falou, vou apresentar esse tema de Laodiceia. E ela apresentou o tema de Laodiceia. Na semana seguinte, ou no mesmo dia, não sei, ela me ligou desesperada, dizendo que os líderes da igreja adventista lá, americana, disseram que ela estava errada ao aplicar a mensagem de Laodiceia para o movimento adventista do sétimo dia. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicada para nós, sim ou não? É direcionada para nós, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa. Você pode ler, a maioria dos meus textos aqui está no livro Testemunhos, volume 1, ok? Tem um capítulo específico lá sobre a igreja de Laodiceia. Mensagem à igreja de Laodiceia. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer, inclusive você que me acompanha nas redes sociais. Até 1856, as mensagens à igreja de Laodiceia não era direcionada à igreja adventista do sétimo dia.
A compreensão dos nossos pioneiros até 1856 é que a mensagem da igreja de Laodiceia precisava ser dada para aqueles que abandonaram a fé adventista, que não continuaram estudando a Bíblia depois do desapontamento. A partir de 1856, Ellen White recebe essa revelação dizendo: ei, a mensagem de Laodiceia é para vocês também. Então, a partir de 1856, Ellen White começa a receber mensagens, revelações de Deus, dizendo que a igreja adventista do sétimo dia era a igreja representada na carta de Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Laodiceia. E ela começa, a partir de então, eu repito, 1856, mencionar que a igreja adventista do sétimo dia precisava se arrepender, que era uma igreja morna, etc, etc, etc. E aí você vai ver no final da minha mensagem o que isso gerou, ok? Então a mensagem à igreja de Laodiceia é destinada para quem? Olha esses textos aí, ó. Sou comissionada agora a dizer a nossos irmãos, 2 pontos, humilhem-se e confessem seus pecados, ou o Senhor os subjugará. A mensagem à igreja de Laodiceia é dirigida justamente para quem mesmo? Aqueles que não aplicam a si mesmos. Então, quando a pessoa diz assim, essa mensagem de Laodiceia não se aplica a mim, eu não sou morno, aí é que se aplica. Outro texto. Olha aí. A mensagem à igreja de Laodiceia é aplicável à nossa condição. Quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham no conhecimento da palavra de Deus, ao passo que seu poder, o poder da palavra, santificador, não foi sentido em sua vida. Então, esses textos, eu trouxe mais um aqui, para mostrar para você que foi claro a mensagem para nós como povo. A mensagem à igreja de Laodiceia é direcionada para nós. A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A menor parte dele, é isso? Ela está falando aqui de quem? De que povo? De que igreja? Ela está falando de que igreja? Adventista do sétimo dia. E ela está dizendo a maior parte deles. Deles quem? Dos adventistas do sétimo dia. São professos mornos, tendo nome, mas não zelo. Queridos, a mensagem à igreja de Laodiceia é direcionada para nós. Qual é o conselho de Jesus? Comprem de mim. Comprem de mim. É o único conselho que ele dá. Comprem de mim. Comprem de mim. Ok, vamos então agora para os significados. A segunda parte da minha mensagem eu dividi em 3. Segunda parte da minha mensagem são os significados. Vamos ver aí os significados de ouro, o significado de colírio, de vestes. Esse é o primeiro texto. A fé, aí você vai prestando atenção no que eu coloquei em vermelho. A fé e o amor são as verdadeiras riquezas, vírgula. O ouro puro que a testemunha verdadeira aconselha os mornos a comprar. O ouro aqui recomendado como tendo sido provado no fogo. O que é o ouro? Fé e amor. Então olha aqui para mim. Quando Jesus diz, eu te aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, ele quer dizer que você precisa juntar dólares para comprar barras de ouro dele? Não, ele tem tudo, ele não precisa de nada, ele não precisa que a gente compre nada dele. É uma simbologia, e quando ele fala que nós precisamos comprar dele ouro refinado pelo fogo, o que significa esse ouro? Fé e amor. Pergunto, fé e amor na Bíblia, como são conquistados? Como a Bíblia diz que eu e você conseguimos fé e amor? Como? Queridos, fé é dom. Lembra-se disso? Lembra-se de Gálatas 2:10, 2:8, 9? Somos salvos pela graça, mediante o quê? A fé. E isto, fé e graça, não vem de vós. É o que de Deus? É dom de Deus. Então, fé é dom de Deus. E amor? A Bíblia fala que Deus é amor. Então, a gente se relaciona com Ele para que a gente tenha amor. A Bíblia diz que não é que nós tenhamos amado a Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Então, queridos, tanto a fé como o amor são dons que Deus nos dá. Fé e amor não é o que Deus pede de você. Fé e amor é o que Deus te
oferece. Por que então ele está dizendo, na mensagem de Laodiceia, que eu e você precisamos comprar fé e amor? O que ele quer dizer com isso? Vamos chegar lá. Olha esse outro texto. A vestidura branca é a pureza de caráter, vírgula, a justiça de Cristo comunicada ao pecador. Esta é, na verdade, uma vestimenta de textura celeste, que somente pode ser comprada de Cristo por uma vida de voluntária obediência. Opa, aí a gente já começa a perceber o que Jesus quer dizer com esse comprar aí. Mas olha aqui para mim. Vestidura branca. O que é o significado da vestidura branca? Qual é o significado da vestidura branca? Me ajudem aí. Qual é o significado da vestidura branca? O que mesmo? Pureza de caráter. Justiça de Cristo, o que mesmo? Em negrito lá. Comunicado. Você entende isso? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus aparece e o que eles fazem? Se escondem de Deus. Assim que eles pecam, eles percebem que estão o quê? Queridos, me ajudem aí, senão eu vou pensar que está todo mundo morto aqui. Quando eles pecam, eles olham para si e percebem na mesma hora que eles estão o quê? Nus. E aí eles fazem o quê? Vestes de folha de figueira, a Bíblia diz, né? Aí Deus aparece, eles fogem de Deus, Deus chama, onde está? E tal, Deus. Aí Deus vai mostrar as consequências do pecado, que alguns chamam de maldição. Deus não deu maldição para ser humano, só para a terra e para Satanás. Deus vai mencionar as consequências do pecado, e aí a Bíblia fala que Deus fez vestes. Capítulo 3 de Gênesis vai dizer que Deus fez vestes de peles de animais, e não só Deus fez as vestes, mas Deus vestiu Adão e Eva. Esse ato lá no Jardim do Éden foi simbólico. Essa veste que Deus colocou na pessoa de Adão e Eva no Jardim do Éden simboliza o caráter de Cristo. Ei, caráter purificado não é o que Deus pede de você. Caráter purificado é o que Deus oferece para você. Ele está dizendo aqui, ó, a vestidura branca é pureza de caráter. Justiça de Cristo comunicada a quem? Ao pecador. O que é comunicada, queridos? A justiça de Cristo imputada a você e há a justiça de Cristo comunicada a você. Qual é a diferença? Justiça imputada a você é justificação. Justiça comunicada a você é santificação. Justiça imputada a você é estanque, é num momento, quando você se arrepende, o Espírito Santo tocou em você, você se arrepende, pede perdão, confessa seus pecados, pede perdão, a justiça de Cristo é dada a você instantaneamente. Isso chama imputação. Você não merece, você é pecador, mas a justiça de Cristo é dada para você de forma estanque. Justiça imputada. Ele coloca em você o que você não merece. Mas aí ele te coloca no caminho da santificação. E você continua recebendo a justiça de Cristo. Mas agora de que maneira? Comunicada. Porque Deus, através do Espírito, vai revelando a você pecados que você até então não conhecia. E aí você vai pedindo perdão, vai confessando isso. Essa é a caminhada cristã que a gente chama de santificação. O que é a santificação? É a justiça de Cristo sendo comunicada a você um pouquinho cada dia. Hoje você precisa nascer de novo, mas o que você nasceu hoje de novo, amanhã já não é suficiente. Amanhã você tem que nascer de novo. E você tem que nascer de novo e nascer de novo. Isso é a justiça de Cristo sendo comunicada a você. Isso é santificação. O que é justiça de Cristo? Pureza de caráter. Há alguns meses eu preguei numa igreja não muito longe daqui. E eu estava pregando sobre outra coisa. Mas lá eu fiz uma pergunta para a igreja maior que essa, e eu perguntei, quando Jesus voltar, ele vai transformar o ser humano, sim ou não? Todo mundo disse sim, óbvio, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Mas aí eu perguntei, ok, quando Jesus voltar, o que será transformado? Pasmem, vários adventistas do sétimo dia disseram o caráter. Se você está esperando que o seu caráter seja transformado quando Jesus voltar, eu sinto te dizer, quando Jesus voltar, você vai estar perdido. Porque o seu caráter precisa ser, já agora, estar sendo transformado. Jesus prometeu,
1 Coríntios capítulo 15, que quando ele voltar, sim, seremos transformados, mas o corpo corruptível será transformado em corpo incorruptível. Não tem nenhuma promessa bíblica que na volta de Jesus o caráter será transformado. Por quê? Porque na volta de Jesus o caráter precisa já estar sendo transformado nesse processo de santificação. O que a gente está lendo, comunicada a justiça de Cristo. Caráter transformado. Então já vimos. Quando Jesus na igreja de Laodiceia diz que ele pede para eu e você comprarmos ouro refinado pelo fogo. O que é esse ouro refinado pelo fogo? Fé e amor. Quando Jesus diz, também comprem vestiduras brancas, o que ele quer dizer? O meu caráter, ele diz. Compre o meu caráter. Mas se ele é dono de tudo, por que comprar? A gente vai chegar lá. E o que é colírio? Ele também fala lá para a gente comprar o colírio. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem. E não só discernir, detectar o pecado sob o quê? Qualquer disfarce. Estou vendo gente tirando foto aí. Tá tudo aí atrás, tá tudo aí, tá? Fique à vontade. Para quem quiser, tá tudo aí. O Zitão tá tirando as fotos ali, mas tá tudo ali, para quem quiser. Eu tô cobrando bem pouquinho nos slides aí. O colírio é aquela sabedoria e graça que nos habilitam a discernir entre o mal e o bem e detectar o pecado sob qualquer disfarce. Ok. Compre ouro. O que Jesus quer dizer com isso? Fé e amor. Compre vestes. O que Jesus quer dizer com isso? O meu caráter. Compre colírio. O que Jesus quer dizer com isso? Visão para detectar o bem e o mal. Visão para detectar o pecado sob qualquer disfarce. Ok? Agora, queridos, o que significa esse comprar? E eu já vou entrando aqui na parte final. O que significa esse comprar, se Jesus é dono de tudo? Deem ouvidos ao único conselho da testemunha verdadeira. Qual é o único conselho? Comprem. Comprem ouro provado no fogo para serem ricos, vestidos brancos para que possam vestir-se, e colírio para que possam ver. Agora o que ela vai dizer? Façam algum, o que mesmo? Façam algum esforço. Esses preciosos tesouros não cairão sobre nós sem esforço de nossa parte. Cumpre-nos comprar. Traço, o que é comprar? Ser zelosos e nos arrepender de nosso estado de mornidão. É preciso estarmos despertos para ver nossos erros, esquadrinhar nossos pecados e nos arrepender zelosamente deles. E aqui você começa a compreender, quando Jesus diz comprar, ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nada, ele é dono de tudo. Comprar aqui significa, queridos, sem dinheiro e sem preço. Comprar aqui, para citar o texto do Antigo Testamento, comprar aqui, queridos, significa que eu e você não podemos apenas sentar estáticos e dizer, não é pela graça, está tudo certo. Eu conheço ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que já é ancião há muitos anos, que até pouco tempo atrás ele achava que essa transformação de caráter que Deus promete, ele pensava até pouco tempo atrás, um ancião de muitos anos como adventista, essa transformação se dá sem eu precisar fazer nada, porque é automático. Como assim? Não existe isso. É esforço, é dedicação, queridos. Você precisa se esforçar para ler a Bíblia. Ou é todo dia que você acorda feliz da vida para ler a Bíblia, com toda a disposição do mundo para ler a Bíblia e para orar? Só com você, comigo não é assim. Tem dia que você quer fazer qualquer coisa, menos ler a Bíblia. É ou não é assim? Nós somos seres humanos. É todo o tempo que você tem vontade de orar. Nossa, toda a vida eu tenho muita vontade de orar. Não, às vezes não. Mas você ora mesmo assim, porque você não pode ser guiado por sua vontade, por seus desejos. Ele mais está dizendo, ei, é esforço, comprar, façamos algum esforço, dedicação. Fé e amor, queridos, é dom, mas não vem sem você fazer um esforço. A transformação do seu caráter é o que ele vai fazer em você. É dom, mas não vem sem esforço. Colírio para você enxergar as coisas espirituais. Jesus falou, ei, nascer de novo. Ei, João capítulo 3, você precisa nascer.
E Jesus chegou a dizer, ó, se você não nascer de novo, você não pode ver. Veja lá depois, São João capítulo 3, verso 3, verso 5. Quem não nasce de novo não pode ver. Tem muita gente que me procura e diz, eu não vejo problema em ir para o cinema, eu não vejo problema em beber bebida alcoólica, eu não vejo problema fazer isso, eu não vejo problema. Lógico, você não vê porque você não nasceu de novo. Jesus diz, se não nascer de novo, não vê, não enxerga. Isso não vem, queridos, assim, eu vou ficar lá deitado na rede, igual o Júnior lá como baiano, né? Deitado lá na rede. Não, não vem. Olha esse outro texto. Isso aqui é forte. Talvez alguns digam que esperar favor de Deus por meio de nossas obras é exaltar os próprios méritos. Olha o que ele mais está dizendo. Será que é exaltar os próprios méritos a gente esperar favor de Deus por meio de obras? Ela diz, certamente não podemos comprar uma vitória sequer com nossas próprias obras. Todavia, nos é impossível ser vitoriosos sem elas. Sem elas o quê? Sem as obras. A compra que Cristo nos recomenda é simplesmente cumprir as condições que Ele nos propõe. A verdadeira graça, veja, graça a gente entende mal o conceito de graça. Está em verde aí, ó. A verdadeira graça que é de inestimável valor e que resistirá à experiência da provação e da adversidade, a verdadeira graça só se obtém pela fé e pela humilde obediência apoiada pela oração. Isso aqui, queridos, essa frase é o resumo do verdadeiro cristianismo. Tem gente que está pensando que a graça é só salvadora. É salvadora também, mas biblicamente a graça é transformadora. Lembre-se, São João capítulo 8, aquela mulher foi levada até Jesus, pega em adultério. Jesus diz, depois de conversar com os líderes judaicos, Jesus diz para ela, ninguém te condenou? Qual foi a resposta dela? Não, ninguém. Aí Jesus disse para ela, eu também não te condeno. O que é isso? Graça. Jesus podia condenar ela, sim ou não? Sim, ele é o criador dela. Mas ele, como criador, o único que poderia condená-la, Jesus disse para ela, eu também não te condeno. Isso é graça salvadora. Mas Jesus terminou aqui o diálogo com ela? Não, Jesus diz, agora vai e não peques mais. Ela podia, pelas próprias forças dela, parar de pecar, sim ou não? Ela podia, pelo próprio esforço dela, apenas esforçando-se, apenas adquirindo educação, parar de pecar? Não. O que Jesus está dando para ela, vai, não peques mais, Jesus está dizendo, você pode pela minha graça. Você pode parar de pecar com a minha graça. E eu não estou falando aqui de perfeccionismo, não estou falando nada disso. Também tenho no meu canal aí palestras sobre perfeccionismo, umas 3 ou 4. Mas o fato, queridos, é que a graça não é só salvadora, mas a graça também é transformadora. E muitos de nós estamos bebendo da água dos evangélicos e achando, não, é graça, uma vez salvo, salvo para sempre, é só graça, não importa o que eu faço, não importa o que eu falo, não importa o que eu como, não importa o que eu vista, não importa os lugares que eu vou, não importa como eu viva, eu estou salvo, Jesus me salva. Ei, Jesus não te salva nos seus pecados, Jesus te salva dos seus pecados. Estou terminando. Terceira e última parte. Mensagem direta. Lembra-se? O que é que vai causar sacudidura na igreja? A mensagem à igreja de Laodiceia, que é uma mensagem direta. Para terminar, olha esses textos. Vi que muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não a podem abrir. Alguns têm desinteligências a remover entre eles e os seus irmãos. Outros têm mau temperamento, ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração, e isso também a impede de ser aberta. Todo esse entulho deve ser removido, e então, veja que é uma condição, e então poderão abrir a porta, daí dar as boas-vindas ao Salvador. Você percebe, queridos, nesse verso, agora eu vou pedir para você olhar para mim, não ler lá, senão você perde a minha explicação.
Você percebe nesse texto que a gente tem uma compreensão errada de Jesus. A gente leu lá, Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato. A gente tem uma compreensão errada de Jesus do lado de fora, batendo a porta do nosso coração. A gente não tem uma compreensão errada? Porque a gente pensa assim, eu posso viver a vida de qualquer forma, está tudo bem. Ele continua na porta. Quando eu quiser, eu abro a porta e ele entra. Isso já é uma estratégia do diabo para colocar na nossa mente aquele negócio assim, depende de mim, quando eu quiser, eu abro, ele entra e ele me salva. Eu vou aproveitar o mundo primeiro, depois eu volto. Opa, não é assim. Olha esse texto. Veja, foi mostrado por revelação. Muitos, não são poucos adventistas não. Muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que eles não podem abrir. Você até um dia pode querer abrir, mas para abrir a porta você tem que tirar esse lixo todo. Então não é só você querer abrir a porta, é muito mais complexo do que isso. Alguns têm desinteligências. Eu discuti com o irmão da igreja lá na comissão e eu não me dou com ele e está tudo certo. Não. Jesus disse, você vai dar a sua oferta, sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você contra o seu irmão. Não, Jesus está dizendo, se o teu irmão, você pode não ter nada contra ele, mas se ele tiver alguma coisa contra você, é sua responsabilidade ir lá falar com ele. Outros têm mau temperamento. Tem gente com mau temperamento na igreja Adventista do Sétimo Dia? Tem? Ou todo mundo é gente boa, legal? A gente é ser humano. Viu, Júnior? A gente é ser humano. Ambição egoísta para afastar antes de poderem abrir a porta. Outros rolaram o mundo para a porta do coração. Eita, está aqui na porta do meu coração música, está aqui na porta do meu coração vestimenta, joias, cinema, comida. Aí, na hora que eu quiser, eu abro. Não. Percebe, queridos, que é muito mais profunda a mensagem à igreja de Laodiceia do que a gente imagina. Queridos, o que Satanás quer é tempo. Se você está deixando para depois, para fazer uma reforma na sua vida, Satanás está aplaudindo. Ele não se preocupa você sentado nos bancos dessa igreja a cada sábado, se você não se convencer de que você é um pecador miserável, morno e que vai se perder se não sair dessa situação. Terminando. Falta mais 45 slides ainda. Os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente. Não é qualquer exame não, viu? Se examinarem intimamente para ver se permanece na fé. É um temível fato que muitos, não são poucos, estão se apoiando sobre falsas esperanças. Jesus vai voltar e eu estou salvo. Cuidado com isso. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás, mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam de uma experiência diária, eles não têm nada que dizer a respeito. Pensam que uma mera profissão da verdade os salvará. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, olha essa frase em vermelho, quando eles, os adventistas do sétimo dia, vencerem os pecados que Deus odeia, então Jesus entrará e ceará com eles e eles com ele. Veja. Além de tirar todo o entulho para então abrir a porta do coração, a revelação está dizendo que Jesus vai entrar quando ele for realmente o primeiro no seu coração. Quando ele realmente entender que você está colocando ele no trono do seu coração e da sua mente. Quando ele realmente for governar todas as áreas da sua vida. Olha esse outro texto, fortíssimo. Vi que muitos que estavam se gabando de serem bons cristãos não tinham nem mesmo um simples raio de luz da parte de Jesus. Eles não sabem o que é ser renovado pela graça de Deus. Eles não sabem o que é ser renovados pela graça de Deus, porque a graça de Deus não é só uma graça perdoadora. A graça de Deus também é uma graça transformadora. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Queridos,
Lá em casa, minha esposa sabe, eu sou extremamente chato. Mas pensa num camarada chato, agora multiplica por uns 15. Às vezes a gente vai fazer o culto lá em casa e eu vejo minha filha brincando com a cachorra. O foco não está ali. Estamos cantando um hino e pelo olhar você vê que está longe o pensamento. Ei, atenção no hino. Ei. E aqui na igreja, às vezes eu vejo também, né? As igrejas que eu prego por aí, a gente está cantando e eu estou às vezes prestando atenção. Tem gente que sai de casa para vir à igreja, mas nunca chega na igreja. Senta. Qual o hino que cantou? Não sei, não lembro. Qual o texto bíblico que leu? Foi Jonas? Não, foi Apocalipse. Qual foi a mensagem? Qual é o enfoque da mensagem? Tem gente que sai de casa para vir para a igreja, mas nunca chega na igreja. Olha essa frase, em negrito aí, grifado. Não possuem nenhuma experiência real nas coisas de Deus. Quem é Deus para você? Deus é real para você? Quando você se ajoelha, você está orando mesmo, queridos? Quantas vezes eu me ajoelho e estou orando, mas aí vem lá o problema do trabalho, o não sei o quê, e o Júnior me cobrando. Não, brincadeira, o Júnior não cobra. Nem precisa me cobrar. Mas aí a minha mente divaga. Às vezes passa 3, 4 minutos. O que eu orei? Não lembro o que eu orei, não estava aqui. Aí eu puxo de novo a mente. Senhor, eu vou ficar aqui mais 5 minutos orando, porque minha mente vagueou. Senhor, me ajuda. Isso é luta, fé, amor, transformação do caráter, colírio. Não vem sem esforço, queridos. Não vem experiência real nas coisas de Deus. Vi que o Senhor estava afiando sua espada no céu para abatê-los. Oxalá todo morno, professo adventista, compreenda a obra de purificação que Deus está prestes a efetuar entre o povo que professa pertencer-lhe. Prezados amigos, diz Ellen White, não se iludam quanto à sua condição, não se iludam, não podem enganar a Deus, diz a testemunha. O que o testemunha fiel diz? O que a testemunha fiel diz? Eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Queridos, oxalá que essa mensagem realmente encontre você com um coração sincero. Vi que muitos se estão lisonjeando de ser bons cristãos, os quais não têm um raio de luz de Cristo. Uma mensagem bem parecida com o texto anterior. Não têm por si mesmos uma viva experiência na vida religiosa. Necessitam de profunda e completa obra de humilhação de si mesmos diante de Deus. Antes de experimentarem sua verdadeira necessidade de diligente e perseverante esforço para obter as preciosas graças do Espírito, em vermelho, diligente e perseverante. Hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, diligente e perseverante esforço. Agora, queridos, eu entro nos slides finais. O que envolve essa mensagem direta para a igreja de Laodiceia? O que envolve? Olha esse texto. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual, qual é a maior causa? Qual é a maior causa, queridos? Um dia eu preguei numa igreja e ia pregar no sábado seguinte, o pessoal me ligou e disse, não prega mais não. E eu não me coloco como o salvador da igreja, não. Mas você já percebeu que, recentemente aí, uma pessoa me pediu o nome de um pastor. Me dá um nome de um pastor bom que vai pregar a verdade mesmo. Eu falei, nessas últimas semanas aqui, chama o pastor Marcos, que ele está saindo do ministério e está afiado, está pregando uns negócios poderosos aí. Aí deu o nome do pastor Marcos, a pessoa depois ligou, não, ele não pode vir pregar aqui não. Não deixaram ele pregar aqui não. Está vendo os dias que a gente está? Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Vai pregar sobre doutrina? Não, não prega aqui não.
Vai pregar sobre vestimenta? Não, não prega aqui não. Vai pregar sobre alimentação? Não, não prega aqui não. Vai pregar sobre joias? Não, não prega aqui não. Vai pregar sobre cinema, que eu preciso abandonar o mundo? Não, não prega isso aqui não. Foi-me mostrado que a incredulidade nos testemunhos. O que são testemunhos? Revelações dadas especificamente para Ellen White. Foi mostrado que a incredulidade nos testemunhos de advertência, animação e reprovação está afugentando a luz do povo de Deus. A incredulidade fecha-lhes os olhos de modo que se acham ignorantes de sua verdadeira condição. Deixa eu perguntar uma coisa. O texto bíblico diz que Satanás cega as pessoas, sim ou não? Mas o texto caracteriza quem é que ele cega. Quem é que se lembra desse texto? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Vem mensagens de advertência e se você é incrédulo sobre essa mensagem, Satanás cega você. E aí vem a mensagem, compre colírio, você precisa enxergar. Alguns também dizem assim, não, a mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia é para que a gente tenha um corpo saradão assim. Igual o pastor Sandro, fortão. Alguns pensam, a mensagem de saúde da Igreja Adventista é para que a gente viva mais nessa terra. Nada disso. Ter um corpo bonito e viver mais nessa terra é plus. A mensagem de saúde para essa igreja é para que a gente tenha uma mente clara, porque o diabo nesses últimos dias está trabalhando de tal forma que Jesus chegou a dizer em Mateus 24, enganaria, se possível, os próprios eleitos. Então, queridos, eu e você precisamos nos esforçar com esse negócio de alimentação para que a gente tenha uma mente clara, para a gente não ser cegado. Repito, estou no final. O povo de Deus... Opa, o que eu fiz aqui? O povo de Deus precisa ver suas faltas e despertar-se em arrependimento zeloso e abandonar aqueles pecados que os arrastaram a uma condição tão deplorável de pobreza, cegueira, miséria e engano terrível. Foi mostrado que o testemunho incisivo precisa existir na igreja. O testemunho incisivo, a repreensão precisa existir na igreja. Apenas isso corresponderá à mensagem aos laodiceanos. Erros precisam ser reprovados. O pecado precisa ser chamado pecado. E a iniquidade deve ser enfrentada de modo pronto e decisivo e afastada de nós como um povo. Agora tem um detalhe, queridos, tem um detalhe. Tem muita gente que é pronta em apontar o texto. Ellen White tem um texto sublime que diz que o pecado deve ser chamado pelo nome, né? É preciso chamar o pecado pelo nome. Mas tem muita gente que gosta de chamar o pecado do outro pelo nome. Ah, mas e o seu pecado? Não, aí a gente acusa o outro e justifica a si mesmo. Não, comigo sabe como é, eu sou coitadinho. Chamar o pecado pelo nome começa pelo meu pecado. Ok. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira de Jesus não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Olha aqui para mim um pouquinho. Lembre-se que essa mensagem, aplicando a mensagem para a igreja da igreja de Laodiceia para a igreja adventista do sétimo dia, começou em 1856. E depois de mais ou menos 2 anos, o povo recebendo essas mensagens de Ellen White, ou seja, aplicando a mensagem de Laodiceia, que é um povo morno, para a igreja adventista do sétimo dia, que eles pensavam que era a aplicabilidade dessa mensagem era só para os de fora. Quando Ellen White começou a aplicar para o povo de dentro, o pessoal começou a ficar arisco. Opa, peraí, mas para que essas mensagens aí? Quase 2 anos Ellen White bombardeando a igreja, por orientação de Deus, que a igreja adventista do sétimo dia era morna. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados, mesmo depois da aplicabilidade dessa mensagem. Continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Aí ela vai dizer, examine, porém, esses queixosos, o próprio coração, e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas
e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. O que é que a gente entende, queridos, com essa mensagem? Que Deus tem o seu povo e que esse povo está dormindo. E eu faço parte desse povo. Sabe por que a igreja adventista do sétimo dia é morna? Porque eu estou dentro dela. Eu preciso me reformar. Eu e minha casa precisamos nos reformar. Você e sua casa precisam se reformar. É claro que nesse processo uns estão mais avançados do que outros, é verdade. Mas o que Deus detesta nessa igreja, estou falando do movimento mundial, é quando nós fechamos um olho para os nossos pecados e dizemos, está tudo bem, todo mundo faz. Para que eu vou me preocupar com esse negócio de alimentação? Todo mundo come, todo mundo veste, todo mundo usa, todo mundo acessa esses sites, todo mundo faz isso, qual é o problema? Queridos, não serão os pecados que vai nos tirar do céu. O problema do pecado e o problema da morte, Jesus já solucionou. Repito, não serão os pecados, os nossos pecados, que vai nos tirar do céu. O que vai nos tirar do céu é a nossa falta de desejo de abandonar os pecados. É aquele negócio de... Eu já preguei aqui que a Bíblia apresenta o pecado de forma metafórica com roupa. Então veja, a Bíblia fala que Jesus diz, Mateus 25, que o fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas por que esse fogo que foi preparado para o diabo e os anjos vai queimar nesse fogo muitos seres humanos? Por quê? Porque o pecado é visto como roupa. Tem como eu tocar fogo nessa roupa, estando ela no meu corpo, e eu não me queimar? Se eu e você estivermos vestidos do pecado, se eu e você estivermos agarrados ao pecado, Deus não quer destruir você, mas Ele vai destruir o pecado. E uma vez eu e você agarrados ao pecado, nós seremos destruídos junto com Ele. Então, repito, não serão os pecados que vai nos tirar do céu, mas o que vai nos tirar do céu é o nosso desejo de não abandonar os pecados. E se você não está enxergando quão pecador você é, você precisa do colírio. E se você olha para você e vê obras boas, você precisa das vestes de Cristo, porque a sua veste, espiritualmente falando, é trapo de imundícia. E quando você tiver a impressão de que você é uma pessoa boa, eu tenho dito isso aí, que não é uma frase minha, né? Mas quando você tiver a impressão de que você é um cara bom, uma mulher legal, quando você tiver a impressão de que você é alguma coisa, quando você tiver a impressão de que você é alguma coisa, lembre-se, é só impressão. Pode deixar a musiquinha, estava tão bom. Deixa eu dizer para você uma coisa. A mensagem à igreja de Laodiceia vai causar sacudidura. E a sacudidura já começou. E o enfoque da sacudidura é o reavivamento e a reforma. Deus não vai me levar para o céu nos meus pecados. Deus não vai te levar para o céu nos seus pecados. E pode ser coisinha pequena, queridos. Pode ser coisinha pequena. Lá no Jardim do Éden foi só uma mordidinha na fruta. Então Deus espera, uma vez que Ele revelou para você que isso que você está fazendo, pensando, é pecado, que você abandone o pecado pelo poder dEle. Porque a graça de Deus não é só perdoadora, a graça de Deus é transformadora.